Olá pessoal, hoje eu vou relatar algumas experiências que eu tive que contribuíram para a minha formação quando eu participei em julho de 1976 do Projeto Rondon. O Projeto Rondon era ele tinha um projeto em que as pessoas iam para campos avançados, né? Iam em vários campos e ficavam na região, fazendo algum serviço ali na região, ajudando a região, isso vinha da universidade, né? E óbvio que, na verdade, o Projeto Rondônia deve ter tido uma causa militar, que a gente não sabia muito bem o que era, questão de demarcar espaço, coisa e tal. E no caso da Unesp, nós íamos para o estado do Amazonas, uma cidade chamada Humaitá, que na época era bem pequenininha, hoje já cresceu Humaitá, né? E nós íamos para Humaitá, que era bem pequena, ficava à margem do Rio Madeira, tá? E isso trouxe muitas experiências. Passava um mês lá, normalmente, né? Assim, nós ficamos um mês aproximadamente, né, nesse período. Fui eu e um amigo meu. Como eu falei, nós éramos em três, quatro homens na classe, um abandonou o curso, os outros três se formaram, e, e fui eu e o Edmir, que era um amigo mais próximo meu, que foi o que entrou comigo, porque o outro estava na agronomia e voltou e pediu transferência no segundo ano para sair da agronomia e fazer biologia, tá? E hoje já é professor aposentado da Unesp. Então veja o seguinte, é, essa ida, né, primeiro começou assim, quem descobriu? O Edmir, meu colega. Eu não ficava sabendo muito das coisas. E ele falou, você tem um projeto assim, você não quer ir? Vamos, vamos, vamos e tal. Eu falei, então vamos, vamos, não sei o que é, vamos lá, né? E isso implicava em fazer um treino. Então nós fomos num outro campus da Unesp, não lembro que cidade que era, né? E talvez Araraquara ou Marília, alguma coisa assim. E lá fizemos um treinamento para poder ir para o projeto. E o treinamento era fundamentalmente fazer algumas dinâmicas de grupo, algumas coisas assim, que eles queriam nos mostrar o que nós iríamos encontrar lá e os cuidados que nós deveríamos ter, principalmente para não invadirmos muito aquela comunidade, para respeitar o ambiente daquela comunidade, tá certo? Uma série de coisas nesse sentido, porque é mais ou menos o que aconteceu com os portugueses quando chegaram no Brasil, foram invadindo e pegando os índios, isso, aquilo, e ali então a preocupação era no sentido oposto. Olha, é o seguinte, se você está na terra deles, né, e tenta não invadir, respeita, faz isso, faz aquilo. Passaram vários costumes que eles tinham, que alguns para nós parecia coisa engraçada, mas porque não era o nosso costume, era o deles, né? Então foi um momento importante. E eu usei essa experiência, ou pelo menos isso foi uma coisa que me ficou na cabeça, quando eu fui fazer meu pós-doc em 1992. Depois eu vou falar dele, tá? Em algum outro momento eu vou falar dele. E esse pós-doc, eu lembro que eu fui para Israel, um lugar totalmente diferente, depois eu explico as coisas, e lá eu lembrava muito disso, não invada o ambiente do outro, respeito o ambiente do outro. Eu lembro que até conheci um brasileiro lá, que um dia ele comentou assim, o pessoal daqui não sabe fazer churrasco. Eu pensei comigo, não, eu nem falei, eu pensei comigo, você quer comer churrasco, vai lá no Rio Grande do Sul, vai no Brasil, né? Enfim, é um tipo da coisa que, mas é um aprendizado importante. As pessoas querem ir para outro lugar e querem que o lugar seja do jeito que elas queriam, ou do jeito que elas estão acostumadas, e não é assim. Por isso que a experiência fora é muito importante, tá? Isso foi um aprendizado muito bom, porque eles ficaram um dia inteiro lá batendo essas coisas na cabeça da gente, e foi muito importante isso daí, tá? Ah, a ida para Humaitá, que ficava no interior ali, né, do Amazonas, ela me colocou em contato com a pobreza, que eu vinha de uma família pobre, porém lá eu convivi com uma família não, mas com pessoas muito mais pobres, em situações assim, né, muito complicadas. E esse foi um aprendizado que eu nunca mais esqueci. Por isso que eu falo para as pessoas, olhem para frente, para cima, olhem para baixo e olhem para os lados, tá? Porque a gente tem mania de achar que nós somos sofridos da vida. Conheçam os sofridos que vocês vão ver a diferença, tá? Então as pessoas não valorizam o lugar que elas estão. Ok, querer mais é bom, mas não esqueça de olhar para trás. Saber que tem mais gente pior que a gente. Então isso é importante. Isso é uma outra coisa que eu levei ao longo da minha vida até hoje.
não é? Então isso é importante, isso daí. Eu vivia a diferença, né? Mas a diferença era sempre assim, gente mais rica do que eu, lá no ensino público, e, e tinha alguns mais pobres do que eu, mas era aquela coisa, era da mesma classe, então você não sentia muito a pobreza. Ali não. Você vai numa casa que tinha o quê? Os gravetos fazendo como se fosse parede, as pessoas ali, tudo terra, pegavam um negócio no rio, né, lá no Rio Madeira. Enfim, era uma situação que hoje acho que muitas pessoas precisam conhecer. Não só lá, em vários lugares. Né? Não vá só fazer viagem para ver pontos turísticos bonitinhos. Não adianta passear na França, né, na Inglaterra, e ver tudo aquilo. Aquilo é importante, faz parte da história da humanidade, mas mais do que isso. Né? Mais do que isso. Conheça o seu país e conheça a pobreza do seu país e a riqueza do seu país. Eu conheço pessoas milionaríssimas, tá? E pessoas muito pobres. É bom ver esse contraste e refletir sobre isso. Refletir sobre isso. Porque isso você vai levar. Você vai ser um educador, vai ser um cientista, você tem que pensar nisso. Tá? Essas experiências são importantes na formação. O indivíduo que perde a chance de fazer isso na graduação ou até na pós-graduação, vai ser mais difícil depois. Pode conseguir, mas estou dizendo, é mais fácil nessa fase. E mexe mais com a gente nessa fase, que a gente está em busca de uma série de perguntas, ok? Tá. Uma outra coisa é o seguinte, quase que eu não fui. Quase que eu não fui. Por quê? Porque eu tinha ficado em ré numa disciplina. Eu lembro que no dia de ir, ó a responsabilidade do rapaz aqui, né? No dia de ir, o avião sairia à noite, umas 11 horas da noite, mais ou menos. Então eu tinha que pegar um ônibus, que era da instituição, estava levando todo mundo, e levava a gente até o aeroporto em Campinas, no Viracopos, tá? E lá pegamos o voo, que foi num avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, um avião grande, né? E pôs todo mundo lá e vamos embora. E foi a primeira vez que eu voei de avião na vida, tá? Isso foi em 1976, meados de 1976. E quando, no mesmo dia, eu tinha que conversar com o chefe do departamento de anatomia para resolver meu problema, porque eu tinha que fazer aquela recuperação, aquele sistema que eu comentei já em outro vídeo. Eu tinha que fazer essa recuperação. E para fazer essa recuperação, como é que fazia? Que seria em julho. Aí tiveram que arrumar um jeito lá e tal. Eu sei que era à noite, eu fui na casa dele. Veja que a gente ia sair, sei lá, 8, 9 horas da noite, sei lá, de ônibus, sei lá, um ônibus fretado, né? Levava a gente. E o que aconteceu? Eu estava na casa dele, entrei lá, uma casa chique, bonita, aquela história, né? Os professores universitários naquela época faziam empréstimos na Caixa, e os de hoje também fazem, mas naquela época eles faziam os empréstimos muito grandes e construíam aquelas casonas e tal, né? E a gente achava tudo bonito. E cheguei a uma casa muito bonita e estava conversando com ele, explicando, professor, não sei o que lá e tal, né? E nisso caiu uma chuva violenta e apagou toda a luz. E ficamos lá um tempão. E eu na casa do professor, que eu nem conhecia, né? A luz apagada e uma velinha aqui, outra ali e tal. Bom, no final das contas, ela que acalmou, fui embora e ele resolveu o problema e eu fui. Ou seja, eu não perdi a viagem, que eu já estava com o pé dentro do avião quase. Tá? Então isso mostra como a gente... Eu podia ter perdido a viagem por besteira. Tá certo que eu não me planejei, mas não importa. Eu tinha que levar minha vida um pouco melhor dentro da universidade, não é? Em termos de desempenho acadêmico, tá ok? Uma outra coisa que contrastou também foi o seguinte, porque nesse dia teve uma chuva de pedra na hora do almoço aqui em Botucatu, na cidade que eu morava, que eu moro ainda, né? E quando a gente chega no dia seguinte lá, que a gente desce em Porto Velho, né? Porto Velho lá em Rondônia, para depois pegar um ônibus e ir até Humaitá, aquele calor desgraçado, típico de Manaus e tal, daquelas regiões lá do Amazonas, e então é contraste, né? Puxa, eu saí lá, que a rua ficou branca de pedrinha assim, e de repente isso. Eu lembro que isso me gravou muito. E você começa a ver as contradições. E para o cientista é fundamental trabalhar com as contradições e não escolher um lado. O cientista é isso. O cientista ele sabe trabalhar com as contradições, ele sabe conversar com as contradições, tá? Então isso foi uma coisa também muito importante dessa viagem. E lá o que eu fazia?
nós fomos com um dos meus orientadores, com o meu orientador na época, o professor Fausto Forest. O cara foi um dos maiores publicadores da Unesp até hoje, né? E ele, mas assim, na verdade eu não fiquei com ele, fiquei um pouco só, depois eu conto essa história, tá? Meu orientador mesmo foi outra pessoa, o professor Katsumasa Oshino. Eu vou falar sobre ele mais pra frente. Então, veja, chegamos lá e a rotina era a seguinte: como ele trabalhava com genética de peixes, então, bom, trabalhava com genética de peixes. E nós íamos lá para coletar os animais e trazer o material. Trazia peixe e trazia o material. Nós saímos de lá com mais de 600 peixes coletados. Tá? Então, assim, era todo dia, pegava um barco com o barqueiro, levava a gente nos igarapés para aqueles lados, entrava no meio da floresta, ia lá naquelas bibocas para pegar, que tem não sei o que e tal, e ia pegando peixe elétrico, peixe a pilha, peixe né, a DC e AC, né? Enfim. E nós aplicávamos colchicina nele. Colchicina é uma substância que ela para a divisão celular, porque quando vai fazer a divisão celular tem as fases e tem umas fibrilas de proteína que puxam os cromossomos ali. E quando eles estão bem divididos numa fase chamada metáfase, tá? Eles estão mais espalhados, aí você aplica a questão dessa fase, você aplica a colchicina, né? E aquelas células que estão nessa fase, elas param a divisão. Então, na hora de fazer as lâminas, é bom para ver cariótipo. E ele estudava cariótipo, estudou, até hoje estuda cariótipo de peixes. E com o cariótipo você identificava uma série de coisas dentro daquela comunidade de peixes para entender melhor como aquilo se processava, tá? Então, essa foi a experiência. Lá também nós fomos ajudar, não fomos para isso, mas ajudamos. Foi um professor junto com a gente, o professor Geúzio Bortolozzi, e ele era da genética. E ele estava fazendo na população análises de características da população. E uma delas era de daltonismo, e eu era daltônico. Eu já sabia, eu fazia o teste e dava que eu era daltônico. E lá nós ficamos sabendo de uma coisa. Tinha a polícia da selva. A polícia da selva, eles fizeram um teste com o motorista da polícia da selva. E deu que o cara só via preto e branco. Mas era assim. E essas coisas foram marcando para a gente, para entender um pouco melhor o Brasil, as contradições, não é? Então aquelas coisas assim absurdas você via, mas são pessoas, são gente, estão lá, estão vivendo lá, né? As coisas vão evoluindo, mas outros lugares do Brasil devem estar ainda nessa fase. E é importante para o brasileiro conhecer o Brasil, ou pelo menos conhecer seus extremos, tá? Não só as coisas boas, mas as coisas ruins também. E isso foi mostrando para a gente muita coisa. Eu acho que várias viagens que eu fiz, né, elas foram marcando esses pontos. Isso casa com o cientista. O cientista não pode pegar uma teoria e ficar dentro dela a vida inteira. Ele tem que questionar, ele tem que buscar outras visões, outras coisas. Isso não significa fazer pseudociência, que é largar a ciência e começar a pegar aí coisas mágicas que existem pelo mundo. Não, fazendo ciência, mas entender, né, que as coisas podem ser diferentes e questionar aquilo que você está. E quando você não consegue derrubar, você aceita, obviamente. Mas quando você consegue derrubar, você tem que achar uma explicação melhor. Então, esse foi um período curto de aproximadamente 30 dias. Né? Lá fomos visitar Manaus. Na época, todo mundo passava 3 dias, liberavam 3 dias. Um dia de viagem para ir pela Transamazônica, ficava lá um dia, 2 dias, acho que, e voltávamos no terceiro dia para Manaus, para Humaitá. E nessa época você ia comprar, porque lá era zona franca, então os produtos eram mais baratos. Eu lembro que eu cheguei, vi uma filmadora, que era meu sonho de consumo, não adiantava comprar, porque não ia ter dinheiro para comprar filme depois, revelar, mas enfim, eu tinha o dinheiro para comprar, que eu levei. Cheguei lá, vi na primeira loja que eu entrei, falei, não vou comprar na primeira loja, né? Vamos ver. Então passou um dia, no segundo dia, eu voltei para a loja, falei, vou comprar. Cheguei lá, não tinha mais, já tinha vendido. Aí eu aprendi uma coisa, tem coisas que não dá para deixar para depois. Isso foi aprendizado, porque as coisas que eu lembro hoje é porque me marcaram. Coisas que não me marcaram, tem várias, não vou falar tudo aqui para não deixar vocês tão cansados, tá? Mas várias coisinhas, só que todas elas têm um reflexo na sua vida. Você tira uma experiência disso, e isso vai moldando o seu perfil como pessoa e como profissional. Né? As reflexões que vêm, as verdades que você vê derrubadas à sua frente, os erros, os equívocos, tudo isso é muito importante
e fundamental, ok? Bom, gente, para eu não me alongar com o vídeo para vocês, vamos parar por aqui, né? E no próximo vídeo a gente vai falar agora, entrando já nas questões dos meus estágios, coisas assim, ok? A gente vai seguindo com essas histórias, mas sempre focando na formação do cientista, na formação profissional e aquelas experiências que eu posso trazer para vocês, com coisas boas e coisas ruins. Então guarde aqui, esse projeto Rondon, embora a causa dele não fosse talvez a nossa causa imediata, ele trouxe um aprendizado para a gente. Não se negue a entrar de cabeça nas coisas. Vá atrás, aproveite as oportunidades. Mesmo quando você xinga, lá na frente você vai ver que aquela experiência pode ter sido importante para você. Ok? Então, gente, é isso. E vamos então nos falando por aqui. Um grande abraço.